Tarde, pessoal, dando continuidade às nossas atividades, né, da nossa disciplina. Vamos agora falar sobre a estrutura do sistema educacional gerado pela Constituição de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93/94/96. No artigo 211 da Constituição Federal de 1988, explicita 4 tipos de sistema de ensino no Brasil, sendo estes o federal, né, que é pela União, os estaduais, que são os estados, o Distrito Federal, que é o próprio distrito, e os municipais, que é regido pelos municípios. Então, são esses 4 tipos de sistemas que existem no Brasil. Quanto às competências no campo educacional, quais as competências de cada sistema desse? Então, o que compete à União? A União compete autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, compete à União fazer essa autorização para os cursos superiores para que haja o funcionamento e assim supervisionando a partir do Ministério da Educação, faz-se uma supervisão de como esses cursos estão sendo ministrados. Então, a união, a incumbência da União em níveis superiores. O que compete aos estados e ao Distrito Federal? Então, organizar, manter e desenvolver os órgãos de ensino, bem como autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar, respectivamente, os cursos da instituição da educação básica e também do ensino superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, os estados compete desenvolver esses órgãos de ensino, como autorizar, né, e ter um cuidado maior com a educação básica, né? Então, o governo estadual, ele precisa manter, né, e autorizar e reconhecer esses estabelecimentos de ensino a níveis estaduais. O que compete aos municípios dentro desse âmbito? Então, organizar, manter, desenvolver os órgãos de ensino, bem como baixar normas complementares, credenciar, supervisionar os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Então, a competência do município é justamente desenvolver normas complementares a fim de credenciar e supervisionar os estabelecimentos de ensino. E isso é feito através do CME, que é o Conselho Municipal de Educação. E os estados, eles fazem essa organização e o desenvolvimento dessa supervisão no estado, tanto no Distrito Federal, pelos sistemas educacionais estaduais de educação. E a União pelo próprio Ministério da Educação. Certo. Então, a educação, ela está dividida, básica, né? Ela está dividida em níveis e modalidades no ensino. Quais são os níveis da educação? Os níveis da educação a educação superior e a educação básica. Então, são 2 níveis de ensino. Não esqueçam
Isso geralmente, esse assunto geralmente ele é temática dos concursos públicos, que geralmente perguntam, muitas pessoas confundem níveis com modalidades. Os níveis da educação, eles são apenas dois, que subdivide-se em educação superior e educação básica. A educação básica, ela se divide em três aspectos da educação básica, três níveis da educação básica, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a educação básica, a primeira etapa da educação básica é a educação infantil. Então, ela é a base, ela é ali onde ela está a educação das nossas crianças de 0 a 5 anos. O ensino fundamental, ele também é uma etapa importante da educação básica, né? Porque os alunos de 6 a 14 anos estudam nesta etapa. E o ensino médio, já sendo a última etapa da educação básica, é para que depois eleve esse aluno para o nível da educação superior. E existem, dentro desse âmbito, as modalidades, que é o EJA, que algumas diretrizes, as siglas é EJAI, porque é educação de jovens, adultos e idosos. A outra modalidade importante no contexto educacional é a educação especial, a educação profissional e a educação do campo. Então, sempre que perguntarem e tem um questionamento desse na atividade de vocês, quais os níveis da educação? São 2 níveis: educação superior e educação básica. A educação básica é dividida em 3 etapas, que é a primeira etapa, a segunda etapa, ensino fundamental, e a terceira e última é o ensino médio. E dentro desse contexto, existem as modalidades da educação e do ensino. A educação de jovens e adultos, a modalidade de educação especial, a modalidade da educação profissional e a modalidade da educação do campo. A educação básica. Quais os objetivos da educação básica? Nós somos educadores e futuramente estaremos dentro desse contexto da educação básica, né? Então, o objetivo principal da educação básica é desenvolver o educando e assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e, posteriormente, forneceu ao educando meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. Então, a nossa educação básica, ela precisa assegurar esta formação. Por isso que as políticas educacionais são importantes, porque ela planeja um ensino a fim de que seja desenvolvido o educando e assegurado o direito indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo a esse educando a progressão nos trabalhos, nos estudos posteriores. Então, como se organiza a educação básica? Em séries anuais, pode ser dividida também, organizada em períodos semestrais, né, em 2 períodos, em ciclos de educação, em grupos não seriados. Muito importante que o calendário escolar ele é adequado às peculiaridades locais, inclusive as climáticas e econômicas. Por que esse calendário é adequado a determinadas peculiaridades? Justamente porque a educação do campo, a modalidade de educação do campo, ela deve ser levada em consideração a realidade do aluno, né? Se é uma modalidade que requer que no mês de janeiro existem as enchentes,
a peculiaridade daquela região, daquele local, ele deve ser respeitado. O aluno não pode ter acesso à escola devido a algumas questões locais que possam impossibilitar climáticas ou econômicas desse aluno estar estudando. Nós estamos vivenciando em um momento educacional bastante diferente dos outros anos, né? Devido à pandemia, nós estamos em casa, nossos alunos se encontram em casa, então existe aí algo peculiar, né? É algo a essas questões, porque o mínimo que atividades escolares podem ser efetivas no contexto da sala de aula é no mínimo 800 horas distribuídas em 200 dias letivos, que serão prejudicados, né, pela pandemia. Muitas escolas particulares estão antecipando o seu calendário de férias, trazendo as férias para esse mês de abril, para que em maio tentem recomeçar o calendário sem que tenha nenhum prejuízo ao aluno, tentando estabelecer o mínimo de 800 horas e os 200 dias letivos que esses alunos já tenham se prejudicado. Mas é como a Lei de Diretrizes Básicas da Educação respalda que o calendário ele pode ser adequado a algo peculiar ou inclusive questões climáticas de saúde pública que nós estamos vivenciando nesse momento. Os critérios de avaliação do rendimento escolar. Aqui é um ponto muito importante, é um ponto que tem um aspecto relevante para que seja levado em consideração e que vocês se atentem bastante a esse ponto, porque tem um questionamento na atividade de vocês. Então, quando eu falo nos critérios de avaliações do rendimento no contexto da escola, eu falo do desempenho do aluno e de que forma esse desempenho será medido. Então, ele será medido por um processo de avaliação contínua, cumulativa, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Valerão mais os resultados obtidos ao longo do período que esse aluno vai estudando a série sobre de eventuais provas finais. O que quer dizer com isso? O professor tradicional, geralmente, ele atribui a nota ao aluno apenas expresso à prova final. E o que os critérios de avaliações de rendimento nos direcionam enquanto professores? Que os aspectos qualitativos sejam levados em consideração. Por quê? Existem alunos que eles têm defasagem, deficiência no processo de aprender matemática ou compreender algumas questões gramaticais, mas aquele aluno se destacou, né, na assiduidade, se destacou em um trabalho oral, que o professor deve levar em consideração esses aspectos qualitativos, né? Não avaliar o aluno atribuindo apenas uma nota final a partir de uma prova, de um conteúdo decorado e escrito, mas a partir do qualitativo, de como esse aluno, a qualidade desse aluno a partir de outros mecanismos de avaliação. Então, é muito importante que esse critério de avaliação seja levado em consideração. E os alunos com atraso escolar terão possibilidade de aceleração de estudos. Então, outro critério de avaliação é esse: aqueles alunos que possuem atraso na escola, eles terão a possibilidade, e está assegurado em lei, de acelerar os seus estudos. E os alunos, eles podem avançar nos cursos ou nas séries desde que seja feita a avaliação do aprendizado. Não se pode avançar esse aluno sem que tenha uma avaliação de como esse aluno, qual o nível de aprendizado ele está, para que ele possa avançar ou não nas séries posteriores. O baixo rendimento escolar,
Estudo de recuperação de preferências paralelos ao período letivo. Então, o professor ele deve promover estudos de recuperação paralelo ao período letivo, ou seja, no mesmo tempo do período letivo. Então, essa recuperação ela deve acontecer de acordo com o rendimento escolar desse aluno e no mesmo período que ele esteja assistindo às aulas no período letivo. A frequência mínima para aprovação do aluno na escola é de 75% de horas ou dias letivos. Então, a frequência mínima é essa. Muitos dos professores, dos pais, dos alunos, quando eles vão à escola, querer saber sobre a questão da frequência escolar, eles não levam em consideração que aquele aluno ele faltou e aquele aluno teve uma perca no processo de aprendizado. Muitas vezes, alguns pais, eles adentram o contexto escolar na possibilidade de buscar uma declaração para comprovar que aquele aluno estava na escola para um benefício social, esquecendo-se assim que a frequência mínima para aprovação do aluno é 75%, né? Vale muito mais o rendimento do aprendizado do aluno. A gente sabe que no período que vivenciamos, as famílias vulneráveis, né? Pobreza extrema, mas os programas federais, eles partem do princípio, principalmente o Bolsa Família, que esse aluno tenha a frequência mínima para que ele possa conseguir essa declaração, mas não só estar na escola, mas estar na escola aprendendo e se comprometendo com os estudos. E a frequência mínima e um dos critérios de avaliação do rendimento da escola, se esse aluno não tiver 75% de horas ou dias letivos, ele automaticamente está reprovado. Então, a educação infantil. Qual o objetivo geral da educação infantil? Então, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação, a educação infantil, o papel dela é o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, sociais, complementando a ação da família e da comunidade em que essa criança se encontra. Então, a criança na educação infantil, ela não precisa, não pode, é inaceitável a escolarização precoce dessa criança. Tanto porque a criança está em desenvolvimento, socializando, buscando compreender o mundo ao seu redor, compreendendo a dinamicidade da sua estrutura psíquica. Então, o professor ele deve levar em consideração que essa criança ela não pode ser avaliada da mesma forma que uma criança de primeiro, do ensino fundamental, primeiro e segundo ano. Essa avaliação na educação infantil, ela é realizada e ela é feita mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promover a criança para a série posterior, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, aquela criança que tem 3 anos de idade, o professor não pode atribuir uma nota. A avaliação na educação infantil ela é feita por meio de registro. O professor deve registrar o avanço da criança, aquilo que ela avançou, aquilo que ela não conseguiu avançar, em que aspectos a criança se desenvolveu, para que assim, ao passar ela para outro professor, o professor tenha a compreensão de entender a partir do registro em que aspecto do desenvolvimento aquela criança se encontra. Caso contrário, escolariza-se precocemente. Muitos pais, não entendendo essa situação, eles buscam, na escola de educação infantil, que os professores mandem livros para casa, façam atividades, confundindo muito com o ensino fundamental.
E a educação infantil, ela não tem que ter esse ar de promoção, de ensino fundamental ou de escolarização precoce. Ela precisa desenvolver a criança de forma integral, mas de uma maneira natural, sem forçar o processo de construção e de apropriação de conhecimento por parte dessa criança. O ensino fundamental, bastante atenção aqui neste aspecto. O ensino fundamental, ele é um direito público e ele é um direito subjetivo. Por que o ensino fundamental é um direito público? Sua satisfação não é o direito apenas do indivíduo, mas, sobretudo, da coletividade. Foram os movimentos sociais, como já havia falado anteriormente, foram as lutas dos professores, dos educadores, de todos aqueles que buscaram uma educação de qualidade, desenvolver os direitos públicos, né? Não só para uma pessoa, mas para o bem da coletividade. Então, a educação fundamental, ela é obrigatória, ela deve ser instituída a partir de um direito, não só do indivíduo, mas do coletivo, né? De tantas outras pessoas que precisam serem educadas. E ele é um direito subjetivo por quê? Porque o cidadão sozinho ou associado a outras pessoas tem poder de obrigar o governo, poder público, a garantir e assegurar o seu direito. Ao mesmo tempo que o ensino fundamental, ele é um direito para a coletividade, ele é um direito subjetivo, porque quando você luta pelo seu direito, você impulsiona outras pessoas a lutarem por um bem coletivo. Então, aquele direito subjetivo se torna um direito público. E isso tem favorecido a melhoria na qualidade da educação dentro desse questionamento, que aquele direito que eu luto para mim, enquanto cidadão, é o direito que todos os outros professores, alunos, todos os outros, dentro do contexto educacional, são agraciados por uma política pública que venha favorecer o processo de ensino e as estratégias, né, que o governo pode utilizar como planejamento para minimizar os problemas educacionais. Então, o ensino fundamental de 9 anos, obrigatório, dos 6 aos 14 anos. Então, o ensino fundamental, ele é obrigatório, né, de 6 a 14 anos. Qual é o objetivo do ensino fundamental de 9 anos? Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Compreender o ambiente natural e social, o sistema político, o tecnológico, as artes, os valores em que se fundamenta a sociedade. Desenvolver a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimento, habilidades e formação de atitudes e de valores. Fortalecer vínculos da família, os laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Observem que no ensino fundamental, os professores, os gestores escolares, os coordenadores pedagógicos, a Secretaria Municipal de Educação, o MEC, o Ministério da Educação em nível nacional, ele tem por obrigação desenvolver a capacidade desse aluno de aprender, tendo meios básicos, pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Quando a gente encontra alunos no 5º, 6º, 7º ano, que esses alunos não sabem calcular as 4 operações, não sabem ler, não sabem fazer uma inferência no texto, nós temos aí uma defasagem no ensino. O planejamento foi feito, existe um plano decenal, né? Um plano de educação, desenvolvimento da educação, existe um plano de desenvolvimento
educacional local, existe o plano político-pedagógico da escola, que não responderam e não conseguiram fazer com que esse aluno se desenvolvesse. A nossa educação, ela está calamitosa. Os governos que passam, a descontinuidade das ações das políticas públicas acabam que afetando gravemente o processo educacional. E isso compreende o ambiente da escola, afeta diretamente o processo de aprendizado, afeta a formação dos meus professores. Se na formação do professor eu eu consigo induzir, inculcar mesmo na cabeça dos meus professores que uma educação só se faz de qualidade a partir de uma formação que compreenda esse ambiente da escola, compreenda a identidade do meu aluno, saiba fortalecer os vínculos da família, criando laços de solidariedade. Então, os objetivos do ensino fundamental de 9 anos são estes. E quando se não existe políticas públicas que contemplem esses objetivos, em algum ponto a defasagem acontece, em algum ponto a educação não deslancha. E acaba que o retrocesso no contexto educacional vem permeando de vários e vários anos, como vocês bem perceberam. As constituições federais, ora ela colocava a educação em evidência, ora ela era o retrocesso no contexto educacional. Então, hoje visualizar essas questões. Muitas das nossas escolas hoje, de forma defasada, sem material escolar, sem uma educação de qualidade, professores mal formados. Então, nós temos hoje na educação graves índice de analfabetismo. Nosso país ele está aí, me parece que em 12º lugar. Eu sei que a alfabetização ainda é enorme. Então, nós, enquanto educadores, não estamos fazendo o nosso papel, que é o de ensinar. O Ministério da Educação não está no seu papel, que é de promover o acesso ao ensino de qualidade. Pensa-se nas escolas em quantificar os alunos, para que esses alunos estejam no contexto, pensa na qualidade daquela aula, daquele ambiente escolar, na qualidade, na promoção desse ensino. Então, deve-se ser repensado todos esses questionamentos a partir dos objetivos da educação, para que a gente possa nortear, de fato, um planejamento, uma política pública educacional que contemple o ensino de qualidade. O ensino médio, o objetivo dele, consolidar e assegurar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, preparando o aluno para o trabalho, para o exercício da cidadania, deve aprimorar o educando como pessoa, compreender os fundamentos científicos, tecnológicos do processo produtivo, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Volte aí no tempo, quando você era do ensino médio, que com certeza pode ter sido ano passado ou ano retrasado. Mas aqueles que acabaram de sair do ensino médio, vocês conseguem detectar em alguns desses objetivos que vocês foram preparados para lidar com o mercado de trabalho? Vocês estão preparados para conseguir decifrar textos acadêmicos que circulam na academia, na faculdade? Vocês conseguem compreender os fundamentos científicos e tecnológicos? Então, se você, em alguns desses aspectos, se a resposta for negativa em algum desses questionamentos, é porque a escola falhou. Em algum momento, o processo educacional foi falho e você não conseguiu adequar este ensino à sua vida, consolidar e assegurar esse conhecimento para a sua vida. Então,
É muito importante que hoje as escolas, o campo educacional, ele seja repensado. É emergente que as políticas públicas contemplem uma educação que, de fato, seja uma educação que venha atender o posterior, né? O, o devir, né? Quem é essa pessoa no ensino médio? O que ele vai ser no futuro? Que tipo de profissional ele vai ser? Então, deve ser repensado todos esses questionamentos para possibilitar que essa pessoa, que esse aluno, ao sair do ensino médio, ele sinta-se preparado para o mercado de trabalho e para atuar numa academia, como vocês estão atuando, e acredito que brilhantemente, né? Então, certo. As modalidades de ensino, prestem atenção nesse aspecto, porque aqui tem um questionamento. Vou acelerar, porque já estamos dando a nossa meia hora de tempo, precisa do vídeo. Então, as modalidades de educação de jovens e adultos, ela destina àqueles que na idade própria não tiveram acesso ou continuidade de estudo no ensino fundamental e médio, certo? Então, aqueles jovens que não conseguiram terminar o ensino médio, nem o fundamental a contento. A educação profissional, ela integra-se a diferentes níveis, modalidade de educação, as dimensões do trabalho, das ciências, da tecnologia, e ela articula o ensino regular com outras modalidades educacionais, né? A educação profissional, ela trabalha o aluno para que ele venha a ser eficiente no mercado de trabalho. A educação especial é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com deficiência, desde a educação infantil, modalidade transversal a todos os níveis e etapas, modalidades de ensino, que é parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. E a educação no campo, ela está prevista para a população específica. Lembrem-se da peculiaridade, né, que foi falado há pouco, que deve ter adequações necessárias para as peculiaridades contextuais de cada região. A educação do campo é uma modalidade bastante relevante também nesse aspecto. A LDB, Diretriz e Base, assim que ela foi lançada em 1996, a educação básica, ela traz a educação infantil antes de ser modificada a lei, era de 0 a 6 anos, o ensino fundamental era oferecido de 7 a 14 anos e tinha o ensino médio, certo? A creche era de 0 a 3 anos, ainda continua, e apenas o ensino fundamental era obrigatório, apenas o ensino fundamental era obrigatório. E a pré-escola era de 4 a 6 anos. Modificou, porque o Conselho Nacional de Educação, a partir da Câmara da Educação Básica, com a Lei 11.114, de 16 de maio de 2005, estabeleceu a obrigatoriedade do ensino fundamental aos 6 anos de idade, a partir de 2006. Então, a resolução número 3, de agosto de 2005, ela define normas nacionais para a ampliação do ensino fundamental para 9 anos. Aí continua-se as etapas de ensino, a educação infantil, que tem a modificação, creche, de 0 a 3 anos de idade, pré-escola de 4 a 5 anos, não mais de 4 a 6 anos. O ensino fundamental de 9 anos até 14 anos de idade, os anos iniciais, ele começa na faixa etária de 6 a 10 anos de idade, duração de 5 anos, e os anos finais, na faixa etária de 11 a 14 anos de idade, com duração de 4 anos de idade. Então, com a reformulação, ficou dessa maneira a lei. A Lei 11.274, de 2 de 2006, alterando, reformulando a LDB, Educação Infantil de 0 a 5 anos, ensino fundamental de 6 a 14, ensino médio, creche 0 a 3, sendo obrigatório o ensino fundamental, e existe uma lei que garante a obrigatoriedade, com 4 anos, a educação infantil, vou trazer na próxima aula, e a pré-escola de 4 a 5 anos, que agora também ela é obrigatória, viu? Então, a inclusão da criança de 6 anos, completos e incompletos no ensino fundamental, ela exigiu uma reformulação, um novo modelo de escola, uma educação para a infância,
em que o diálogo entre a educação infantil e ensino fundamental estivessem presentes nesse diálogo institucional e pedagógico. Exigiu, sobretudo, dos profissionais que atuam na educação, atender em tempo a infância, em tempo de infância é o tempo de aprender para as crianças e com as crianças. Então, foi repensado em 2006 esse ensino, né? Como era ministrado esse ensino, que antes essas crianças de 6 anos de idade, elas eram da educação infantil. E logo em seguida, com a mudança da política educacional, ela passou a ser atendida no ensino fundamental e houve o repensar das práticas pedagógicas a partir dessas crianças no contexto do ensino fundamental. Então, essa aqui é a última questão que vocês vão ter na atividade de vocês, a questão da descontinuidade. A educação no Brasil nos dias atuais. Então, a política educacional brasileira é marcada fortemente por descontinuidades. Nós falamos das etapas, das modalidades, da mudança da LDB, e agora nós vamos falar desse novo Brasil. Que educação que nós temos? Então, nós temos uma educação de descontinuidade. Entrou o presidente Lula com uma política educacional bem elaborada, um plano decenal bem elaborado, e, de repente, entra-se outro presidente que descontinua aquelas ações e acaba desaparecendo alguns programas importantes que seriam relevantes para o processo de aprendizado da criança, né? Então, a marca da descontinuidade na política da educação atual se faz presente na meta, sempre adiada, de eliminação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental. Então, sempre os programas de alfabetização, eles são prejudicados, né? Existiu Mais Educação, que Mais Educação era um programa para a questão da distorção de idade e série, que ele acabou sendo eliminado agora com a nova política de Jair Bolsonaro, eliminou um programa tão importante que tinha bastante pontos positivos, né? Então, o Brasil chegou ao final do século XX sem resolver um problema que os principais países resolveram na virada do século XIX para o século XX. A universalização do ensino fundamental com a consequente erradicação do analfabetismo. Essa é uma das primeiras metas do Plano Nacional de Educação, a erradicação do analfabetismo. Mas com a descontinuidade das ações, geralmente o que ocorre? Um governante nunca continua aquele programa e acaba atrasando. Parece que não se tem uma política de Estado, tem-se uma política de governo, que a descontinuidade acaba eximindo qualquer programa que venha a ser eficiente e eficaz. Então, para enfrentar esse problema, a Constituição de 88, ela previu nas disposições transitórias que o poder público, nas suas 3 instâncias, União, Estado e município, deveriam, pelos 10 anos seguintes, destinar 50% do orçamento educacional para essa dupla finalidade. E isso não foi feito. Quando esse prazo estava vencendo, o governo criou o Fundef, com prazo de mais 10 anos para essa mesma finalidade. E a LDB, por sua vez, instituiu a década da educação. Seguiu-se a aprovação em 2001 do Plano Nacional de Educação, que também se estenderia por 10 anos. E no final de 2006, ao se esgotarem os 10 anos no prazo do Fundef, foi instituído o novo Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação Básica, com prazo de 14 anos, encerrando agora, no ano de 2020, teve até uma discussão atual agora no campo educacional, na questão do Fundeb, na renovação, que com essa nova política, talvez o novo presidente não quisesse fechar para mais 10 anos ou mais 14 anos o Fundeb, mas ainda está em tramitação. Agora, quando mais da metade do tempo do PNE já passou, vem um novo plano, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE. Ele estabelece um prazo, desta vez de 15 anos, projetando a solução do problema até 2022. Nessa de expansão, já podemos conjecturar sobre o novo plano que será lançado em 2022, prevendo, quem sabe, mais 20 anos para resolver. Então, sempre vem novos planos,
novas metas, novas estratégias, sem que se responda, sem que se alcance as antigas. Então, o problema da nossa educação ele está muito atrelado à não execução das metas estabelecidas e acaba que atropelando uma com a outra e não resolvendo o problema da nossa educação. E aí a gente encerra dizendo que, infelizmente, a descontinuidade das políticas públicas educacionais é uma constante no nosso Brasil. Desconstruir essa cultura é um enorme desafio, ainda mais quando a economia não está bem. São inúmeros os exemplos de descontinuidade de programas e ações que afetam diretamente na rotina do aluno, da escola e, consequentemente, nesse aprendizado. Mudar essa tendência é imprescindível para que o Brasil possa dar um salto de qualidade, para assegurar todos os estudantes o direito da educação de qualidade. Então, nesse cenário de crise que nós estamos vivenciando, às vezes não há alternativas a não se fazer ajuste nas políticas públicas. Porém, a sociedade ela deve estar atenta para que as mudanças não sejam realizadas sem que seus impactos sejam efetivamente dimensionados. Sem isso, são grandes as chances dos retrocessos. Então, na atividade, na quinta questão, vocês vão falar um pouco disso. Desculpa. Vocês vão falar um pouco do que acontece quando essas políticas públicas elas não são executadas, quando são atropeladas, quando existe a descontinuidade nesse processo. Então, vamos lá? Vamos ao chat, vamos às dúvidas. Estou aguardando vocês lá, viu? Um abraço. Já abro o chat para a gente conversar. Tchau, tchau.